No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima alerta César sobre Leonardo e o perigo que corre com Odete. A jovem, ainda que movida por seus próprios interesses, percebe que a presença do rapaz na vida da poderosa empresária pode desencadear uma tragédia anunciada. Com a voz firme, ela avisa que Odete não aceita concorrência em seu império e que Leonardo pode estar no centro de uma conspiração ainda maior. César, que sempre se considerou experiente em lidar com a vilã, começa a sentir um frio na espinha ao notar a gravidade das palavras de Fátima. Ele fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo em seus comentários. Não é apenas desprezo. É um tom carregado de ameaça velada, um jeito calculado de desumanizar o rapaz, como se fosse apenas uma peça descartável em seus jogos de poder. César, por mais que tente disfarçar, percebe que se algo acontecer, será tarde demais para se arrepender de não ter tomado providências. Ele começa a duvidar até de sua própria capacidade de enfrentar Odete sem ser esmagado pelo peso de sua influência. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Maria de Fátima, aproveitando-se do medo que planta em César, toma uma decisão estratégica: procura Raquel. Cansada de enfrentar humilhações e pressentindo que sua proximidade com Odete pode virar uma armadilha, ela pede abrigo à mãe. O pedido, no entanto, vem carregado de contradições. Raquel, que conhece bem a filha, desconfia das intenções dela, mas ao mesmo tempo sente a obrigação moral de protegê-la de um destino cruel. O clima entre mãe e filha se torna denso. Raquel lembra de todas as vezes em que Fátima a traiu, manipulou e a jogou contra o mundo. Mas diante do temor real estampado nos olhos da jovem, ela hesita. Será que dessa vez Fátima realmente está em perigo? Ou seria apenas mais uma jogada ardilosa para garantir vantagens em meio ao caos que se aproxima? Enquanto isso, César, inquieto, se vê obrigado a decidir se vai confrontar Odete ou se manterá o silêncio que pode custar a vida de Leonardo. Milionária, Raquel se livra de Fátima e finalmente chora de alegria. A consagração de Raquel se tornará um dos momentos mais emblemáticos. A mulher que um dia foi humilhada por vender sanduíches na praia chegará ao auge de sua trajetória. Milionária, dona de uma rede de restaurantes consagrada nacionalmente e, acima de tudo, apaixonada. Seu casamento com Ivan será o retrato fiel da vitória após tantas derrotas, lágrimas e injustiças. No entanto, a ausência de Maria de Fátima será notada por todos. A filha ambiciosa, que jamais reconheceu a grandeza e a integridade da mãe, não participará do enlace. Enquanto Raquel caminha para a felicidade, Fátima descerá cada degrau da escada social, provando do sabor amargo da decadência. Grávida sem luxo, sem aliados, ela se tornará atendente de padaria, encostando a barriga pesada no balcão, atendendo clientes com olhar vazio e ressentido, em cenas que reforçarão a ironia cruel do destino. O casamento, realizado nos jardins da nova mansão de Raquel, não será apenas uma celebração romântica, será um espetáculo. Os convidados, entre eles Aldeide, André, Bartolomeu, Consuelo, Daniela, Eunice, Fernanda, Gilda, Jarbas, Luciano, Lucimar, Marieta, Pascoal, Poliana, Tiago e Vasco, se impressionarão com a sofisticação da festa. A protagonista não economizará. Decoração luxuosa, orquestra ao vivo, buffet com o melhor da alta gastronomia e uma estrutura que exibirá ao mundo a mulher que venceu apesar de todas as armadilhas. Raquel, porém, não perderá a essência. Ainda que deseje impressionar, cada detalhe da cerimônia carregará significado. O vestido, desenhado por uma estilista renomada, terá bordados manuais que remetem ao mar de onde ela tirava sustento. As flores escolhidas para o jardim representarão cada etapa de sua caminhada. E no altar, ao dizer sim para Ivan, Raquel finalmente desabará em lágrimas de felicidade.
um choro que reunirá todas as dores, esperanças e conquistas de sua jornada. Enquanto isso, a câmera da trama acompanhará Fátima em paralelo. Longe da festa, ela enfrentará olhares de desprezo no trabalho, será julgada por colegas e ainda carregará o fardo da solidão. César, o pai da criança, continuará ausente, e o bebê será entregue aos cuidados da avó. Uma nova chance para que Raquel exerça o amor que Fátima sempre rejeitou. A imagem será clara. Enquanto a mãe veste-se de noiva, milionária e cercada de afeto, a filha estará atrás de um balcão, anônima, com uniforme amassado e futuro incerto. Mas a festa de Raquel não se resumirá ao casamento. Será também a coroação de Ivan. Consolidado em sua empresa, agora líder respeitado no mercado, ele se tornará não apenas o grande amor da protagonista, mas também seu parceiro de conquistas. Juntos, formarão o casal símbolo de superação e prosperidade. O público verá cenas em que os dois trocam olhares cúmplices, lembrando os dias difíceis em que enfrentaram a oposição de Odete Roitman e tantos outros inimigos. A grandiosidade do evento chamará a atenção da imprensa fictícia da novela. Repórteres aparecerão para registrar flashes da noiva chorando, dos brindes emocionados, das danças ao som de música clássica misturada com samba. Um detalhe que mostrará o equilíbrio entre sofisticação e raízes populares. Alguns convidados comentarão, em tom de fofoca, sobre a ausência de Fátima. Uns dirão que ela deveria estar ao lado da mãe. Outros reforçarão que foi melhor assim, pois a presença da vilã poderia estragar a celebração. Nos bastidores, surgirão pequenos conflitos. Lucimar e Poliana discutirão sobre negócios, Pascoal fará piadas inoportunas e Daniela tentará roubar a cena com um vestido extravagante. Mas nada disso ofuscará a emoção principal. Raquel, enfim, vivendo o amor que lhe foi negado tantas vezes. Em outro núcleo, Fátima terá uma cena de humilhação definitiva. Um cliente da padaria a reconhecerá como a jovem ambiciosa que já desfilou de vestidos caros e frequentou festas da alta sociedade. A provocação será cruel. E não é que a vida dá voltas? Quem diria que a madame agora ia estar me servindo pãozinho? Fátima conterá as lágrimas, mas sua expressão de ódio mostrará que, mesmo derrotada, não desistirá de seus golpes. De volta ao casamento, a festa entrará noite adentro. Ivan e Raquel dançarão sob um céu iluminado por fogos de artifício, abraçados, trocando juras de amor eterno. A câmera mostrará o filho de Fátima no colo de Raquel, símbolo do ciclo que se fecha e se renova. A protagonista beijará a criança na testa, emocionada, como se fosse o presente maior da vida. O público acompanhará em paralelo duas histórias que se cruzam: a consagração da mãe e a queda da filha. E enquanto os convidados aplaudem a noiva, Maria de Fátima continuará sozinha, cercada de silêncio e amargura. Após a consagração no altar, Raquel respirará fundo, sentindo o peso da vitória nos ombros. Mas a festa ainda guardará momentos emocionantes. No discurso, ela agradecerá a todos que estiveram ao seu lado desde os tempos difíceis. Lembrará de Lucimar, que lhe deu força quando vendia sanduíches, de Bartolomeu, que acreditou em seu talento, e de Ivan, que nunca deixou de vê-la como a mulher capaz de mudar o mundo. A cada palavra, a emoção tomará conta dos convidados. Eunice enxugará lágrimas discretas, Fernanda aplaudirá com entusiasmo, e até Jarbas, sempre contido, se levantará para brindar em pé. A empresária também fará questão de homenagear o neto recém-nascido, herdeiro de um futuro que ela promete proteger com todas as forças. O gesto comoverá até os mais céticos, pois mostrará que, apesar de milionária, Raquel nunca perdeu a capacidade de ser mãe, ainda que a própria filha a tenha renegado. O público verá, nesse instante, a protagonista, enfim, em paz, como se cada pedra do caminho tivesse se transformado em degrau para a consagração. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Fátima viverá uma noite amarga. Na padaria,
Sozinha depois do expediente, ela limpará o balcão com movimentos automáticos. O olhar perdido refletirá a frustração de quem trocou o amor da mãe por ambição desmedida. O rádio do estabelecimento, ligado baixo, tocará uma música romântica que contrastará com seu vazio interior. A jovem, grávida, se olhará no espelho rachado do banheiro e perguntará a si mesma: o que foi que eu fiz da minha vida? A resposta não virá, apenas as lembranças de cada golpe frustrado, de cada mentira que a afastou de todos. A cena ganhará força quando ela pegar o celular velho e quase discar para a mãe. Mas, no último instante, desistirá, preferindo manter o orgulho que sempre a guiou. Em vez de reconciliação, restará apenas silêncio. A câmera mostrará o reflexo da barriga e a lágrima solitária escorrendo, selando a decadência da personagem. Ivan será o grande esteio de Raquel. Ele a puxará para a pista de dança, abraçará a esposa e sussurrará ao ouvido: nós vencemos. O casal dançará cercado por amigos, e a felicidade transbordará em cada gesto. Para Ivan, que já enfrentou o desprezo de Odete e carregou a mágoa da separação de Heleninha, aquele será o ponto máximo de sua trajetória. Ao lado de Raquel, ele se tornará o símbolo de um amor construído na resistência, e não no luxo. Os convidados, tomados pela energia da festa, brindarão ao casal. Daniela tentará roubar atenção com suas tiradas extravagantes, mas será ignorada. Todos os olhares estarão voltados para Raquel e Ivan, que se beijarão sob o clarão dos fogos de artifício. Enquanto a festa se encerra em clima de euforia, a novela mostrará o contraste brutal. Raquel milionária, cercada de amor e respeito, e Fátima derrotada, sozinha, sem amigos, sem futuro promissor. A protagonista chorará de alegria, mas o público perceberá que essas lágrimas não são apenas de vitória, mas também de perda. O vazio de não ter a filha ao seu lado. Em paralelo, Fátima, deitada em um quarto simples, abraçará a barriga e prometerá ao filho que nascerá que ele não terá o mesmo destino que ela. Uma promessa que carregará a última fagulha de humanidade da personagem. Tiago vai se juntar com Heleninha e fará Marco Aurélio passar o maior vexame de sua vida. Não é apenas uma vingança, é a escritura de um novo começo. Marco Aurélio sempre teve aquela postura de machão, voz grave, palavras medidas, sapatos brilhando e um tique de quem acha que o mundo ainda cabe na palma de sua mão. Mas a vida tem um gosto especial quando expõe as rachaduras do orgulho. Tudo começa com o incômodo sutil, um fio puxado que, ao ser seguido, desenrola uma trama inteira. Tiago, que durante anos viveu no limiar entre a admiração paternal e a dúvida, chega a um ponto de ruptura. Cansado das atitudes do pai, da arrogância disfarçada de comando, das decisões que sempre favoreceram o próprio umbigo, Tiago resolve construir algo seu e escolhe a arte como resistência, uma galeria para Heleninha, um espaço que será ao mesmo tempo refúgio e manifesto. O plano tem poesia e veneno, transformar beleza em trincheira. A relação entre mãe e filho, reatando-se, é descrita em pequenas cenas de intimidade que nenhum poder econômico pode apagar. Heleninha ensinando Tiago a escolher molduras, ele ajudando a pendurar quadros, os dois discutindo concepções estéticas que misturam saudade e revolta. Aos poucos, a galeria deixa de ser um hobby e vira uma promessa de futuro. O convite para a inauguração é enviado com delicadeza elegante. Imprensa, colecionadores, amigos de ontem e de hoje. E, claro, todos os ponteiros da cena social que costumam medir o pulso do escândalo. Mas nada disso aconteceria se Tiago não tivesse, por acaso, ouvido a conversa que mudaria tudo. Em uma tarde qualquer, ele vai ao escritório para conversar com Marco Aurélio. A intenção inicial é recuperar um diálogo perdido, talvez um pedido de conselho, talvez só a tentativa de restabelecer laços.
Em vez disso, Tiago se depara com um diálogo abafado, cheio de sussurros e cifras. Marco Aurélio falando com Leila sobre dólares, contando detalhes que fazem o ar gelar. Não são cifras de investimentos, são dólares roubados da TCA. O nome da empresa, o tremor da menção, o modo como ele fala "a gente dá um jeito", tudo se encaixa num quebra-cabeça que Tiago até então rejeitava montar. A cena da escuta é escrita em close. O suor frio na nuca de Tiago, a câmera imaginária que captura o tilintar das moedas numa metáfora sonora, a presença de Leila ao fundo sorrindo com a segurança de quem acredita ter comprado a impunidade. É a primeira vez que Tiago percebe, com a crueza de uma lâmina, que seu pai é um ladrão corrupto. A decepção corta mais fundo do que qualquer palavra. Não é ódio instantâneo. É um sentimento mais complexo, traição, vergonha, nojo e uma decisão tomada ali mesmo, num átimo. Tiago decide contar tudo para Heleninha. O encontro entre os dois é íntimo, sem plateia. A cozinha da casa dela serve de cenário. Xícaras meio vazias, um rádio antigo tocando músicas que costumavam unir. Ele solta a verdade como quem despe uma mala de pedras. Heleninha, ao princípio, não reage com a fúria esperada. Há um silêncio de pedra, olhos que se aliviam por finalmente saber, e depois a ira que cresce como incêndio. A indignação dela não é só por si, é pela história da família, pelo legado manchado, pelo orgulho roubado. E então nasce o plano. A inauguração da galeria será a armadilha. Não por maldade gratuita, mas por justiça performática. Eles não querem apenas acusar em segredo, querem expor o homem que fez do mundo uma extensão de sua vaidade. A inauguração, planejada com requinte e precisão, terá um público selecionado. Colecionadores que gostam de rumor, jornalistas prontos para a manchete, amigos que irão fingir surpresa e muitos sociais que adoram assistir à queda dos grandes. A narrativa da preparação tem sabor de comédia sombria. Heleninha decide o conceito curatorial. Exposições de verdades. Pinturas que representam máscaras caindo. Esculturas que lembram cofres vazios. Instalações que fazem barulho de notas fiscais rasgadas. Tiago cuida da lista de convidados e, discretamente, das provas. Ele não vai apenas gritar, "Meu pai roubou". Ele vai provar. A prova é montada em silêncio. Gravações, extratos, envelopes com números que queimam a reputação. Há cenas do jovem furtivamente copiando arquivos, do computador aberto em noites mal assombradas e do envio de cópias para jornalistas amigos. Tudo com sutileza cirúrgica, porque um golpe mal dado vira mico e eles querem espetáculo, não besteirol. O dia da inauguração chega como um desfile de aparências. A galeria é um labirinto de luz e sombras. As luzes destacam quadros, os quadros destacam olhares, os olhares destacam segredos. Celina está ao lado de Heleninha, elegante e calculista. Uma presença que serve tanto de escudo quanto de provocação. Odete já terá morrido. A morte de Odete é tratamento que deixa o cenário mais dinâmico. Sem a dona do poder absoluto, outros predadores sentem-se à vontade, o que transforma a inauguração num novo capítulo da luta pelo espólio e da recomposição de alianças. Leila aparece entre os convidados, claramente confortável, com um vestido que quer gritar "impunidade". Marco Aurélio chega com costura perfeita no terno, sorriso de homem que ainda acredita controlar o script. A cerimônia começa com a formalidade esperada. Taças tilintando, flashes do fotógrafo, a curadoria elogiada por críticos que fingem modéstia. Tiago e Heleninha circulam, cumprimentam, recolhem sorrisos e olhares, cada gesto calibrado. O clima, porém, é de tensão contida, porque quem conhece a arte entende que beleza e ferida andam lado a lado. Quando o coro de elogios atinge seu auge, surge o momento planejado. Tiago sobe ao palco improvisado, um canto da galeria transformado em pequeno púlpito, com o microfone frio nas mãos e o público rendido. Ele começa com protocolar polidez,
mas há uma voz que não finge. Bom dia, pessoal. Estou aqui falando porque estou muito feliz dessa inauguração, de me reconectar com a minha mãe, depois de tantos anos meio afastado. Eu cresci junto com meu pai e só via minha mãe de vez em quando ia na mansão da tia Celina. Mas tem uma coisa que eu quero falar. É sobre o meu pai, Dr. Marco Aurélio. Eu descobri que ele é o maior corrupto dessa família, porque ele roubou milhares de dólares da empresa, da minha família. E isso não vai ficar assim. Ele terá que devolver cada centavo, pois isso é um direito meu, e ele não vai dividir nada com a Leila. As palavras saem afiadas como lâmpadas que explodem num teatro. No público, um burburinho cresce, sussurros que se transformam em murmúrios, câmeras que buscam o rosto de Marco Aurélio. A montagem do momento é clássica. Close em Tiago, o rosto jovem endurecido por determinação. Close em Heleninha, olhos marejados, lábios apertados. Close em Celina, sobrancelha arqueada como quem já contabiliza perdas e ganhos. E claro, close em Leila, um sorriso que pela primeira vez parece trêmulo. Marco Aurélio, surpreendido, sente a face queimar. Ele tenta reagir com a velha compostura, um leve aceno, um gesto de quem pretende controlar a narrativa. Mas as redes do presencial não perdoam. Alguns convidados tiram o celular, gravações começam a circular, flashes eternizam a expressão de choque do patriarca. A plateia, faminta por espetáculo, divide-se entre quem defende a ordem e quem aplaude a audácia do jovem. Tiago não termina com mera acusação. Ele apresenta indícios. Num gesto que corta o ar, ele chama a atenção para uma tela projetada que exibe, em passos lentos e precisos, partes das gravações. O sussurro entre Marco Aurélio e Leila, a menção aos dólares, o tom cúmplice. A projeção é quase hipnótica. Imagens de notas, conversas sobre offshore, números que dançam na tela. O que antes era boato agora ganha forma, e o que estava escondido sai à luz com a frieza de provas irrefutáveis. Reações em cadeia. Alguns convidados se aproximam como moscas, jornalistas trocam contatos, a segurança ensaia passos enquanto o ar se transforma em palco de tribunal improvisado. Marco Aurélio, pego de surpresa, tenta articular palavras que soam vazias. Sua máscara de macho invencível treme. Ele procura Leila com os olhos, num pedido mudo de socorro. Leila, por sua vez, tenta manter a pose, mas a pose está rachando. Celina se aproxima de Heleninha com um sorriso que mistura piedade e triunfo. Ela sabe que o jogo mudou. Mário Sérgio toma remédio sabotado por Odete e morre no lugar de Marco Aurélio. A lista de vítimas de Odete Reutemann vai ganhar um novo nome: Mário Sérgio. O jornalista, sempre em busca da verdade e da ascensão dentro da TCA, acabará se tornando alvo indireto de uma trama sombria da própria bilionária. O que deveria ser apenas mais uma jogada silenciosa de Odete para eliminar um desafeto, acabará em tragédia, levando o rapaz a uma morte inesperada e brutal. Tudo começará quando Marco Aurélio, pressionado pelas últimas derrotas e pelos rumores que correm pelos corredores da empresa, sentir-se mal durante uma reunião tensa. Para disfarçar, ele leva consigo um frasco de comprimidos que costuma usar em momentos de estresse. O que ele não sabe é que Odete já havia adulterado aquelas pílulas, colocando nelas um veneno que agiria de forma discreta, simulando um ataque cardíaco. Marco Aurélio, acostumado a manipular os outros, não faz ideia de que, dessa vez, é ele quem está na mira. A situação sai do controle quando, em um gesto quase banal, ele oferece um dos comprimidos a Mário Sérgio, que se queixava de dor de cabeça e de palpitações após uma manhã de trabalho exaustiva. O rapaz, sem imaginar o perigo, aceita de imediato. Instantes depois, a tragédia acontece. Dentro da própria sede da TCA, em frente a colegas incrédulos, Mário Sérgio começa a passar mal. Primeiro sente tontura, depois uma dor aguda no peito. Seus passos ficam trôpegos, a respiração ofegante, e antes que alguém entenda o que acontece,
ele cai ao chão, debatendo-se em agonia. O pânico toma conta da sala. Secretárias gritam, executivos correm em busca de socorro. Paramédicos chegam às pressas, chamados por funcionários, mas já é tarde demais. O coração de Mário Sérgio não resiste, e ele morre diante de todos. A notícia se espalha pelos corredores como fogo em palha seca. O choque é imediato. Ninguém entende como um jovem cheio de vida e saúde pode sucumbir tão de repente. Enquanto o corpo ainda é levado para o hospital, Marco Aurélio, pálido, percebe a gravidade da situação. Ele entende que aquele comprimido era para ele. A paranoia cresce. Será que Odete tentou de fato matá-lo? Ele olha em volta, tentando manter a postura, mas por dentro, o medo e a raiva tomam conta. Odete, por sua vez, finge espanto, com lágrimas frias escorrendo pelo rosto, mas por dentro, a sensação é outra, irritação. Seu plano não saiu como esperado. Em vez de se livrar de Marco Aurélio, eliminou um funcionário secundário, um peão no tabuleiro que ela acredita controlar. Antes de morrer, Mário Sérgio estava perigosamente próximo de descobrir uma das maiores bombas da vida de Odete. Nas últimas semanas, o jornalista vinha investigando discretamente movimentações financeiras ligadas à bilionária. Ao analisar redes sociais, encontrou uma foto de Ana Clara ao lado de Maria de Fátima. O detalhe que chamou sua atenção não foi apenas a aproximação entre as duas, mas o fato de o cartão de crédito da jovem estar vinculado ao nome de Odete Reutemann. Desconfiado, ele começou a juntar peças. Por que Odete sustentaria Ana Clara? O que ela teria a esconder? Mário Sérgio, obstinado, anotava em seu caderno hipóteses cada vez mais ousadas, chegando a cogitar que a relação entre Odete e a garota estava ligada a um segredo antigo envolvendo Leonardo, o filho desaparecido da empresária. Em uma de suas últimas conversas, Mário Sérgio chegou a confidenciar a um colega: "Se minhas suspeitas estiverem certas, essa história vai virar o jogo contra Odete. Ela não vai sair impune." Mas o destino não lhe deu tempo. O comprimido adulterado interrompeu sua investigação antes que pudesse revelar ao mundo a ligação comprometedora. Como se não bastasse, antes mesmo da morte, Odete já havia mostrado a sua frieza ao dar um ultimato direto ao jornalista. Em um encontro na própria mansão, ela o advertiu com aquele tom cortante que ninguém ousava enfrentar: "Você não se aproximará de Ana Clara. Não ouse", disse ela, com a voz firme, o olhar de aço. "Mas, dona Odete, eu só..." tentou justificar-se Mário Sérgio. "Cala a boca", cortou a vilã. "Você acha que pode brincar de repórter na minha família? Não se esqueça, rapaz, eu controlo o seu destino." Ameaçado, Mário Sérgio recuou naquele momento. Mas, no íntimo, não desistiu. Continuou investigando, acreditando que, se tivesse provas, poderia enfrentar até mesmo Odete Reutemann. O episódio ainda ganha contornos mais tensos quando se revela que César, em meio ao tumulto, também quase ingeriu um dos comprimidos adulterados. A morte de Mário Sérgio abala profundamente o clima dentro da TCA. Funcionários comentam em voz baixa nos corredores, alguns acreditam em coincidência, outros em conspiração. O que todos têm em comum é o medo. Se um jornalista jovem, saudável, pôde cair morto de repente, quem seria o próximo? Leila, ao saber da tragédia, entra em choque. Marco Aurélio tenta consolá-la, mas também aproveita o momento para reforçar sua narrativa de vítima. "Eu podia estar morto no lugar dele", diz, fingindo emoção, mas por dentro remoendo a fúria contra Odete. Apesar de toda sua pose de controle, Odete sente que as coisas estão fugindo das mãos. A morte de Mário Sérgio pode parecer um golpe de sorte, já que eliminou alguém que estava em seu encalço, mas também pode levantar suspeitas perigosas. O jornalista já comentava suas investigações, e qualquer pista deixada para trás pode ser usada contra ela. A vilã começa a agir em duas frentes.
De um lado, mantém sua imagem pública de matriarca poderosa, chorando em frente às câmeras pela perda do funcionário. De outro, articula para descobrir se Mário Sérgio deixou algum registro de suas descobertas. Odete convoca seus contatos, investiga o apartamento do rapaz e vasculha seus pertences em busca de anotações. Cada página encontrada é examinada com frieza. Mas ela não sabe que uma cópia digital das informações pode ter ficado em mãos erradas. A morte de Mário Sérgio não encerra a tensão dentro da TCA. Pelo contrário, a intensifica. O clima vira uma verdadeira caça às bruxas. Rumores se espalham como pólvora. Há quem diga que o jornalista foi envenenado, outros acreditam em mal súbito. E há ainda quem aponte discretamente para Odete, mesmo que ninguém tenha coragem de falar em voz alta. César, abalado, não consegue tirar da cabeça o quanto esteve perto de também se tornar vítima. A cada vez que recorda o momento em que quase pegou o comprimido, um arrepio atravessa sua espinha. Ele passa a desconfiar ainda mais das intenções de Odete, embora ainda mantenha sua posição ao lado da vilã por interesse e conveniência. Marco Aurélio, por sua vez, decide que não pode mais se calar. Tomado pela raiva, ele confronta Odete em particular. Isso foi coisa sua, não foi? Era eu quem devia ter caído ali, e não o idiota do Mário Sérgio. Cospe transtornado. Odete, serena como uma esfinge, devolve. Cuidado com as palavras, Marco Aurélio. Não se esqueça que sua vida está nas minhas mãos. Essa troca deixa claro. Entre os dois, não há mais aliança. Apenas um jogo mortal de sobrevivência. Dias depois, surge um novo elemento que ameaça o império de Odete. Um caderno de anotações deixado por Mário Sérgio. Nele, constam registros de suas últimas investigações, incluindo a ligação financeira entre Odete e Ana Clara. O caderno some misteriosamente do apartamento do jornalista, mas boatos dizem que foi visto nas mãos de um estagiário da TCA, que teria encontrado o material antes da limpeza promovida por capangas da bilionária. Esse detalhe abre margem para novos conflitos. Quem tem o caderno? Até que ponto as descobertas de Mário Sérgio podem ser expostas? No velório de Mário Sérgio, o clima é de revolta. Colegas da redação choram, familiares exigem explicações e a sombra de Odete paira silenciosa sobre todos. Ivan vai se vingar de Maria de Fátima de uma maneira que nem mesmo a vilãzinha poderia imaginar. Desde os primeiros capítulos, Maria de Fátima coleciona inimigos e, entre eles, Ivan sempre foi um dos mais atingidos pelas artimanhas cruéis da moça. Ela o usou, manipulou, envolveu em golpes, mentiras e armadilhas que custaram não apenas dinheiro, mas também a confiança de pessoas que ele amava. E como em toda novela em que o destino se encarrega de virar o jogo, agora será a vez de Ivan dar o troco. Nos corredores da sua empresa, Ivan já não é mais o mesmo homem acuado de antes. Ele se consolidou como empresário, recuperou a imagem pública que Maria de Fátima tentou destruir e, mais do que isso, aprendeu a esperar o momento certo para agir. Observando à distância, Ivan sabia que Maria de Fátima havia se tornado uma figura digital. Seu império agora não era mais feito apenas de chantagens e mentiras pessoais, mas também da influência que exercia nas redes sociais, onde posava de modelo, socialite e empresária bem-sucedida. Era nesse ponto frágil, nesse castelo de ilusões, que ele decidiria atacar. Tudo começará quando Maria de Fátima receber um cartão postal luxuoso em seu apartamento. Nele, o convite para uma viagem exclusiva com tudo pago, supostamente em reconhecimento à sua influência nas redes sociais. A vilãzinha, vaidosa como sempre, acreditará piamente na oferta. O cartão trará a assinatura de uma agência fictícia de turismo de luxo, com detalhes minuciosos. Passagens de avião, hospedagem em um resort paradisíaco do Nordeste e até mesmo a promessa de uma recepção VIP à beira-mar. Maria de Fátima, claro, não desconfiará de nada.
Animada com a chance de ostentar para seus seguidores, a vilãzinha fará malas em tempo recorde. O detalhe que passará despercebido por ela, mas que Ivan terá planejado com frieza, é que a passagem será de apenas uma pessoa. Ou seja, Maria de Fátima viajará sozinha, sem amigos, sem aliados, sem ninguém para ampará-la. Apenas ela, suas selfies e o destino que a aguardava. Enquanto isso, Ivan, do outro lado, arquitetará cada passo com precisão. Ele contratará 2 rapazes, especialistas em golpes digitais e infiltrações online, para darem o susto planejado na vilãzinha. Mas não se tratava apenas de roubo. A ideia era desmoralizá-la diante de todos, derrubando a máscara que Maria de Fátima insistia em manter para o mundo. Chegando ao Nordeste, Maria de Fátima se sentirá no auge. Ela gravará vídeos na praia, posará de biquíni caro, marcará marcas de roupas e fará stories intermináveis para ostentar a suposta parceria exclusiva. Seus seguidores iludidos comentarão com inveja e admiração, mas por trás do sorriso de câmera, a armadilha já estará preparada. Em uma tarde ensolarada, quando Maria de Fátima estiver caminhando sozinha pela praia, com o celular na mão e falando diretamente com seus seguidores, os 2 homens se aproximarão. No início, ela pensará que são fãs pedindo uma foto, mas rapidamente perceberá que não se trata de admiração. Eles a encurralarão, tomarão o celular de suas mãos e em poucos segundos acessarão suas redes sociais. Maria de Fátima gritará, protestará, tentará resistir, mas não terá chance. O choque maior virá quando os 2 postarem, ao vivo, um vídeo no perfil oficial da vilãzinha. Nas imagens, os rapazes, seguindo o plano de Ivan, revelarão todos os podres da influenciadora. Falarão do roubo da mala de dólares, que ela devolveu às pressas para Marco Aurélio, tentando incriminar Ivan injustamente. Relembrarão chantagens, mentiras, manipulações familiares. Cada detalhe será exposto de forma cruel, como se fosse uma confissão forçada, transmitida para todos os seguidores. Maria de Fátima, desesperada, tentará recuperar o celular, mas será tarde demais. Em questão de minutos, o vídeo viralizará, será replicado em perfis de fofoca e os comentários se transformarão em uma enxurrada de acusações. O império digital da vilãzinha começará a ruir diante de seus olhos. Enquanto isso, Ivan, de sua sala espaçosa na empresa, assistirá a tudo em silêncio, com um leve sorriso de satisfação. Não se tratava apenas de vingança, era justiça poética. Maria de Fátima finalmente provava do próprio veneno, exposta em rede nacional sem ter a quem recorrer. E não será apenas a vergonha pública que atormentará a vilãzinha. O maior golpe virá quando Raquel, sua mãe, assistir às revelações transmitidas ao vivo. A relação já fragilizada entre mãe e filha se transformará em um abismo quase impossível de atravessar. A partir desse episódio, as próximas cenas trarão um clima de pura tensão. Maria de Fátima, humilhada, tentará apagar os vídeos, mas descobrirá que já foram compartilhados em dezenas de perfis diferentes. Sua imagem de influenciadora perfeita estará arruinada. Ivan, por sua vez, manterá a postura fria. Para os amigos e sócios, dirá apenas que foi uma coincidência e que não tinha nada a ver com o ocorrido. Mas nos bastidores, todos perceberão que o empresário havia finalmente dado o troco na medida certa. E essa vingança, meticulosamente arquitetada, será apenas o início de uma guerra ainda maior entre Ivan e Maria de Fátima. Uma guerra de inteligência, poder e destruição emocional, na qual cada passo será calculado e cada deslize poderá significar a queda definitiva de um dos 2. A repercussão do vídeo será devastadora. Nas primeiras horas após a postagem forçada, Maria de Fátima perderá seguidores em massa. Perfis de fofoca transformarão o episódio em manchete, e programas de TV correrão para reprisar o vídeo em rede aberta, expondo a vilãzinha para além do universo digital. O que antes era vaidade e glamour se tornará chacota nacional. Na mansão de Marco Aurélio,
A reação será imediata. O empresário, ao ver seu nome envolvido novamente na história da mala de dólares, ficará furioso. Ele chamará Maria de Fátima de amadora e incompetente, acusando-a de estragar o acordo silencioso que ambos haviam feito no passado. Para ele, a volta desse escândalo significará risco para seus próprios negócios e, acima de tudo, para sua imagem. Enquanto isso, Raquel acompanhará tudo em choque. O rosto sério e as lágrimas contidas mostrarão que, mais uma vez, a filha havia ultrapassado todos os limites. Para a matriarca, não restará dúvida. Maria de Fátima transformara a própria vida em um espetáculo de fraudes, usando as redes como palco para enganar milhares. Ivan, em paralelo, não se limitará a assistir de longe. Ele fará questão de movimentar peças estratégicas. Discretamente, acionará contatos na imprensa, incentivando que o vídeo circule ainda mais. Nos bastidores, reforçará a narrativa de que sempre foi vítima de Maria de Fátima, insinuando que muitas das denúncias feitas contra ele nasceram das armações da vilãzinha. Maria de Fátima, acuada, tentará contra-atacar. Procurará advogados para retirar o vídeo do ar, ameaçará os administradores das páginas de fofoca, ligará para parceiros comerciais implorando que mantenham os contratos de publicidade. Mas tudo será em vão. Cada ligação terminará em portas fechadas. Cada tentativa de controle será engolida pela velocidade da internet e pela opinião pública, que já a terá condenado. A jovem, sozinha no quarto de hotel onde se hospedava, passará noites em claro. Os espelhos, antes aliados de sua vaidade, refletirão agora uma imagem que ela mal conseguirá encarar. A de uma mulher arruinada pela própria ambição. Os celulares tocarão sem parar, mas nenhum amigo verdadeiro aparecerá para oferecer apoio. Maria de Fátima será obrigada a voltar ao Rio em meio a vaias no aeroporto, perseguida por repórteres e por fãs indignados. A cada flash, a cada pergunta agressiva, ela se lembrará de Ivan, consciente de que aquela humilhação era a assinatura invisível de sua vingança. E Ivan, triunfante, dará um passo ainda mais ousado. Anunciará uma parceria internacional de sua empresa em uma coletiva de imprensa no mesmo dia em que a imagem de Maria de Fátima for manchete de escândalo. O contraste será gritante. Enquanto ele ascenderá como exemplo de empreendedor bem-sucedido, ela será retratada como fraude, mentira e oportunismo. O jogo virou. Agora, a vilãzinha que tantas vezes manipulou os outros finalmente sentirá o gosto amargo de ser manipulada. E a guerra entre Ivan e Maria de Fátima atingirá um novo patamar, em que não haverá mais espaço para perdão, apenas para a destruição completa de quem ousar desafiar. Marco Aurélio percebe a ironia, mas sorri amarelo, ciente de que qualquer confronto direto com a bilionária pode significar sua ruína. O ar na casa de Heleninha fica pesado como chumbo. A revelação sobre Leonardo, que jamais morreu, que a verdade foi coberta por uma teia de mentiras e interesses, cai sobre a artista como um vendaval. O chão some. O ateliê, antes refúgio de cores e telas, transforma-se numa prisão de silêncios. Heleninha, que até então carregava a culpa como se fosse sua sombra natural, abre a gaveta e busca uma folha em branco. A mão treme, a tinta escorre e em cada palavra há pedaços do desmoronamento. Na cena que antecede o caos, Ana Clara luta pela vida no casebre. Sangue, respiração ofegante, a voz fraca pedindo socorro. O tiro disparado por Odette Reutemann rasga o ar como um grito seco. Ana consegue, com o esforço de quem não aceita o destino, digitar no celular e apertar enviar. A localização, o nome que ela ainda chama no fim, Heleninha. A tela do aparelho apaga, o carro risca a rua. Heleninha corre como nunca correu, sem pensar em sapatos, sem pensar em nada além do nome da amiga. Quando chega, a porta se abre e a cena corta para um silêncio absoluto. Ana atirada no chão,
olhos semicerrados, respiração irregular. E lá, entre sombras e um corpo amparado, uma figura que parecia morta nos antigos rumores. Leonardo. Ele respira, mas os olhos mostram outra vida. Meses de esconderijo, talvez uma ferida mal cicatrizada, muito medo. O choque atropela Heleninha. A revelação não é só um dado. É uma traição que precisa ser digerida e convocada em voz alta. Corta para a mansão Reutemann. Heleninha entra, com Leonardo ao lado, como quem traz um troféu de inocência. A sala de visitas, com lustres e quadros caros, se enche de vozes tensas. Odete, com a classe gélida de sempre, e aquele sorriso que corta. Heleninha respira e começa a falar. A narrativa atropelada, as memórias do dia do acidente, as pistas que ninguém quis ver, o silêncio comprado com dinheiro e medo. Aos poucos, como num processo cirúrgico, ela vai descascando a mentira. Quem ouviu segredou que Leonardo morreu. Quem ouviu aceitou. Mas agora o fato escancara a farsa. A família estoura em confusão. Afonso, com a face marcada pela dor, é atingido por uma realização brutal. A mãe manipulou tudo. O filho olha para Odete e vê uma artífice de mentiras, em voz que treme. Um tremor que mistura raiva e alívio. Afonso declara algo que cala a mansão inteira. Não sou filho dessa mulher. Palavras firmes que soam como sentenças. O clima vira tempestade. Uns choram, outros negam. E Odete, claro, mascara tudo com ironia cortante. Heleninha volta para casa arrasada. Aquele dia terminou, mas o que se formou dentro dela foi uma câmara de eco que amplifica culpa e humilhação. As mãos buscam o álcool que antes atendia às breves calmarias e agora se converte em companheiro traiçoeiro. Entre um gole e outro, a artista escreve uma carta. Não é só uma carta, é um adeus em etapas, uma confissão que junta memórias e culpa, imagens de um acidente que agora revelou-se outro crime. A manipulação da verdade. Ela deixa a carta deslizar sob a porta da galeria, como quem deixa uma bomba relógio de emoções. Cada frase da missiva é uma lâmina, direta, sem rodeios. Celina, que vinha sentindo o ar mudar como quem antevê uma tempestade, encontra a carta e desarma o estopim do desespero. Ou tenta. Ela lê em voz baixa, olhos arregalados, e a premonição que sempre a perseguiu explode. A minha sobrinha corre sério risco. Celina não é só inventora de ressentimentos. É guardiã de pressentimentos, uma mulher prática que agora sente a urgência. Ela pressente que Heleninha não apenas está perdida, ela pode se perder definitivamente. O medo de Celina é vívido, não uma suposição leviana, mas uma certeza que a faz agir antes que o mundo confirme o pior. Os próximos capítulos cortam em cenas curtas e atordoantes. Celina telefonando para amigos médicos, pedindo psicólogos, ligando para a polícia, batendo nos portões da galeria. A cada ligação, o coração acelera mais. O ritmo editorial da trama alterna entre o pânico e a estratégia. Celina tenta montar um cerco protetor. Ela lembra de episódios passados, de sinais que Heleninha deu e que foram ignorados, de olhares perdidos frente ao espelho. Agora não haverá silêncio cúmplice. Enquanto isso, Odete sente o chão sumir sob os saltos de seus sapatos caros. A máscara começa a lascar. Em privado, ela liga para aliados e só ouve ecos. A verdade está na rua. O receio é maior que o orgulho. Se a farsa vem à tona, o império de segredos e manipulações que ela construiu pode desabar. Odete reage com a perversidade calma de sempre. Acena para a imprensa, chama advogados, tenta varrer sob o tapete. Mas a cidade já tem novo rumor. Leonardo vivo. E a imprensa, claro, fareja sangue. Na sequência, a narrativa volta a Heleninha. Flashes de memória do dia do acidente, o barulho, a freada, o grito que ficou preso, a sensação de mãos que empurravam, a cena cortada por vozes adultas que decidiram mentir. Heleninha toca na imagem de Leonardo em sua mente
e a dúvida que a corrói desfaz-se em raiva. Por que me fizeram acreditar no meu próprio crime? A pintura lhe parece agora uma máscara sem sentido. Suas telas, cheias de corantes e paisagens, parecem queimadas por dentro. A família discute em tom alto. Cada um toma um lado. O clima é de tribunal sem juiz. Mas Afonso, ferido, quer justiça. E não a justiça burocrática dos tribunais, quer a justiça moral. Expulsar Odete da narrativa. Ele corta relações, tranca portas e proíbe que segredos antigos sejam enterrados novamente. O grito de Afonso repercute como um golpe certeiro. Nada será como antes. Ana Clara é internada. Seu estado inspira compaixão e ódio. Compaixão por quem quase perdeu a vida. Ódio por quem a colocou nela. No corredor do hospital, Heleninha e Celina conversam em sussurros, mão na mão, olhos inchados. Celina tenta ser firme, mas a máscara dela também cai. A sobrinha é frágil demais, e a carta encontrada é apenas a pontinha de um iceberg. A carta, entretanto, vira elemento narrativo por si. Trechos são lidos em off, como se o leitor ou o telespectador escutasse a própria alma da protagonista. Se eu não aguentar, começa uma frase. Se o mundo for pequeno demais para a minha culpa, termina outra. São palavras que doem e que acendem o alarme para quem ainda pode intervir. Celina, cada vez mais desesperada, toma atitudes extremas. Invade o ateliê, rasga telas antigas que lembram o acidente, destrói provas que poderiam envergonhar Heleninha ainda mais, ou tenta. Ela chama a polícia para patrulhar a área e pede que um amigo de confiança vigie a sobrinha. Mas Heleninha, presa num nó entre orgulho e vergonha, retira-se para o fundo da casa. A carta fica como um bilhete míssil prestes a explodir. E há cenas de choque moral. Afonso enfrentando Odete em público, amigos que antes bajulavam a bilionária agora sussurrando seu desprezo. A cidade murmura. A sensação é de que o pior não é apenas a desmascaramento de Odete, é o desgaste final da confiança que segurava Heleninha. Nos intervalos, o roteiro deixa pistas, cartas que somem, telefonemas interceptados, uma testemunha que se lembra de algo, uma conversa entre Odete e um advogado, a ação de silenciar vozes. Tudo que parecia enterrado volta a ferir. E como sempre em novelas bem feitas, a ambiguidade moral impera. Quem é vilão? Quem é vítima? E quantos foram cúmplices do silêncio? O capítulo fecha, sem finalizar, com Celina correndo para a galeria, chuva fina batendo nas janelas, a carta ainda sobre a mesa. Ela ouve passos no andar de cima. Um telefonema toca. É o médico do hospital ligando para dizer que Ana Clara abriu os olhos. A esperança bate por um segundo. Mas quando Celina prende a respiração e sobe as escadas, Heleninha não está no quarto. A janela está entreaberta. Não para peito há gotas de chuva e tinta diluída. A câmera chega perto. Uma folha de papel rasgada, um rastro de batom na mão de Heleninha e a sensação de que algo, ainda mais sombrio, está prestes a acontecer.